A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convido os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João no capítulo 11, vamos estar lendo do versículo 4 em diante, amém? Que vai dizer assim: E Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus irmãos, aqui Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo e ele disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Meus irmãos, mas como assim? Lázaro não morreu? Morreu. Como Jesus disse que não era para a morte se Lázaro morreu? Aqui ele está falando da morte espiritual. Lázaro morreu de uma maneira física. Tanto que quando ele chega lá, ele diz: ele não está em lugar nenhum, está dormindo apenas. Ou seja, o seu espírito estava conservado no seu corpo. Lázaro não tinha passado por nenhum juízo, ele não tinha descido ao Hades e também não foi para o Sheol. Meus irmãos, Lázaro estava dormindo ainda. Ou seja, Lázaro estava apenas morto fisicamente. Sim, ele estava morto fisicamente, mas ele não foi para a morada dos mortos, onde se encontram os espíritos. Meus irmãos, aqui Jesus está falando que Lázaro ainda está no seu corpo. Ele ainda permanece no seu corpo. Ele ainda está dormindo. E disse também que é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado com essa morte. O que ele diz com isso, meus irmãos? Nisso ele está deixando uma esperança. Ele está falando desse evento como se fosse algo que ainda tem uma esperança, que ainda tem alguma solução. E a solução vai ser uma surpresa para eles, meus irmãos, ou não, para muitos não, porque era bem mencionado que Jesus já tinha ressuscitado mortos, mas não na frente de todos. Aqui seria uma ressurreição de um morto na frente de todos, todos iam ver, porque seria algo notório, que iria chamar a atenção do Sinédrio e ia causar uma instabilidade política, porque eles iam temer que Roma visse os feitos dele como Messias e expulsasse e tirasse os judeus dali e terminasse de executar os judeus. Por isso que Caifás disse: o que aconteceu foi para que através da morte de um justo, todo o povo seja poupado. Também, meus irmãos, ele teve um papel como Messias aí, porque através da morte dele na cruz, meus irmãos, não ia gerar esse tipo de reação política por parte de Roma, porque eles entenderiam que esse também era um papel messiânico. Ele ia dar a vida dele, meus irmãos, também pela nação de Israel, também para que Roma não executasse os judeus vendo os feitos dele como Filho de Deus. Ainda que ele não tenha vindo na terra como o guerreiro que a escatologia judaica tratava ele. Meus irmãos, aqui ele está falando sobre um papel político que ele também ia ter que cumprir. Meus irmãos, é muita coisa envolvida na morte de Lázaro. Quando a gente para ler isso aqui de primeira, a gente não entende, mas sim tinha muita coisa política por trás dessa morte também, porque isso ia acontecer para que o Filho de Deus fosse glorificado, e isso ia chamar a atenção de Roma também. Por isso que estava acontecendo nesse tempo, os sacerdotes montaram um conselho e decidiram crucificar Jesus. Não apenas para cumprir a profecia, mas também para que
o papel dele como Salvador fosse cumprido. Guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.